O cinema sabe muito bem como contar qualquer tipo de história, incluindo quando o assunto é fazer filmes. Ao longo das décadas, centenas de obras usaram a arte do cinema para falar de cinema, seja para revelar os prazeres e as tristezas dos bastidores, para refletir sobre a linguagem dos filmes ou para celebrar como o cinema impacta as nossas vidas. Então hoje eu trago para vocês uma lista muito especial de filmes que falam sobre a arte de fazer filmes. E eu vou fazer isso com a ajuda do pessoal do Telecine. Afinal, eles estão celebrando a história da sétima arte com o festival 125 anos de cinema. E olha, o catálogo que eles montaram é incrível. Uma seleção de muitos dos filmes mais importantes da história, de vários gêneros, períodos e países diferentes. Tá, mas como faz para ver os filmes do festival? Bom, você tem duas opções. A primeira é sintonizando no Telecine Cult, que vai exibir o festival até junho na televisão. Agora, se você preferir ver pela internet, você pode com o streaming do Telecine. Isso porque o catálogo completo do festival já está disponível por lá para você ver esses filmes como e quando quiser. Agora, se você não for um assinante do Telecine, não tem problema. Você pode clicar no link que está aqui embaixo na descrição, que aí você vai ser levado para uma página do festival e também vai poder experimentar o Telecine de graça durante 30 dias. Pois bem, eu achei que um dos melhores jeitos de comemorar os 125 anos do cinema era indicando filmes que falam sobre a arte da criação cinematográfica. Então eu selecionei 6 filmes desse tipo que você pode conferir hoje mesmo no catálogo do Telecine. Então, sem mais delongas, vamos para nossa lista. Em 1929, o cineasta Dziga Vertov lançou Um Homem com uma Câmera, que é não só um dos melhores filmes sobre fazer filmes, mas também uma das obras mais importantes da história do cinema. E já nos primeiros minutos, o cineasta deixa claro qual é o propósito do filme. Essa não é uma narrativa tradicional, mas sim um experimento com as imagens. E que imagens são essas? São registros feitos em diferentes cidades da então União Soviética, Kiev, Cracóvia, Moscou e Odessa. O que vemos são cenas do cotidiano urbano na virada da década de 1920. A princípio, essa proposta pode parecer um tanto entediante, mas Vertov consegue criar algo fantástico graças às dezenas de técnicas cinematográficas que ele usa para representar essas imagens na tela. Seja com movimentos de câmera complexos, com planos filmados de forma perigosa, com uma montagem que sobrepõe e conecta conceitos que a princípio parecem díspares, ou até mesmo usando o stop motion. A cada minuto, o filme nos surpreende com a sua criatividade. E tudo fica ainda mais intrigante quando vemos o próprio Vertov carregando a câmera e filmando planos inusitados. O homem fica de pé em um carro em alta velocidade, ou então suspenso acima de uma represa, ou até mesmo em trilhos em frente a um trem vindo rapidamente. Ou seja, o que tinha tudo para ser um registro cansativo do cotidiano se transforma numa enorme brincadeira com o fazer cinematográfico. Essa foi uma abordagem experimental e lúdica, algo que sem dúvida ajudou a expandir as possibilidades criativas do cinema. Devemos muito então a essa obra que provou como pode ser fascinante ver as peripécias de um homem apaixonado pela imagem em movimento. Se a versão de 2018 de Nasce uma Estrela nos mostrou algo, é que Hollywood tem um fascínio eterno por essa história sobre um romance que nasce nos bastidores do mundo do entretenimento. Só que enquanto o filme dirigido por Bradley Cooper se focou na indústria musical, a primeira versão, lá de 1937, decidiu falar do próprio cinema. Aqui conhecemos Esther Blodgett, uma jovem que decide tentar a vida como atriz de Hollywood. Mas a sorte dela muda quando ela conhece o famoso ator Norman Maine e ambos acabam se apaixonando. A partir daí, vemos como esse relacionamento e a carreira de Esther vão mudando com a ascensão dela à fama. O fascinante da primeira versão de Nasce uma Estrela é ver como um filme daquela época soube contar uma história transparente sobre a vida em Hollywood. Ele não tenta glamourizar completamente essa indústria. Pelo contrário. O filme revela práticas questionáveis da indústria, principalmente quando o assunto é controlar a vida de uma mulher em ascensão. Mas, acima de tudo, o longa é uma análise de como a fama não é tudo o que imaginamos ser. Como, apesar do glamour dos filmes, essas podem ser vidas atormentadas, com sacrifícios feitos em nome de um sonho e, é claro, paixões conflitantes. Pode não ser a visão mais otimista sobre a indústria do cinema.
Mas isso é porque o filme quer nos lembrar que, por trás dessa arte que amamos, existem seres humanos com suas próprias histórias e vidas reais. E se esse filme continua sendo regravado década após década, é provavelmente porque existe algo de muito verdadeiro no que ele tem a nos revelar. All right. I'm ready. This is the take. Roland. Quiet. Dave. Eu não poderia fazer uma lista dessas sem acrescentar um dos meus filmes favoritos da vida. Crepúsculo dos Deuses, a obra-prima de 1950, dirigida por Billy Wilder. Esse é não só um conto impactante de suspense e de drama, ele é também um relato poderoso sobre a vida dos artistas de Hollywood. Nele conhecemos o roteirista Joe, que precisa desesperadamente de um trabalho. Até que ele conhece Norma Desmond, uma antiga estrela do cinema mudo e que caiu no esquecimento. Só que ela se recusa a ficar no anonimato, então ela contrata Joe para escrever um filme que ela possa estrelar. O que se segue é uma assombrosa história sobre um relacionamento mais perigoso do que parece. E se não bastasse essa relação fascinante, tem também todos os comentários que Crepúsculo dos Deuses faz sobre Hollywood. Por meio da Norma, o filme explora como a fama pode causar uma obsessão por um mundo de aparências. Sem contar que ela reflete como a indústria descarta atrizes assim que elas atingem uma certa idade. Já o Joe representa o escritor apaixonado pela arte e que quer contar boas histórias. Mas ele está sempre tendo a sua criatividade podada e controlada por uma visão mercadológica que reina em Hollywood. E para contrabalancear todo esse cinismo, temos a Betty, uma aspirante à escritora que reacende em Joe a mais pura paixão por contar boas histórias. Crepúsculo dos Deuses traz então uma série de reflexões sobre qual é o propósito de fazer filmes e, principalmente, sobre os perigos de ser consumido pela vida de Hollywood. E tudo isso com personagens riquíssimos em uma tragédia impossível de esquecer. É com certeza uma obra indispensável para qualquer fã de cinema. Used to be in silent pictures. Used to be big. I am big. It's the pictures that got small. Depois que Federico Fellini lançou A Doce Vida, ele se viu com um grande desafio em mãos. Como superar uma obra de tanto sucesso quanto essa? O cineasta sabia que queria fazer um filme sobre um artista com bloqueio criativo, mas não sabia qual seria a ocupação do personagem. Pintor? Escritor? Um produtor de teatro? Só que ele não conseguia avançar de jeito nenhum com essa história. Foi então que o Fellini se tocou. Por que não fazer um filme sobre tudo isso que ele mesmo estava vivendo? Foi assim que surgiu 8,5, uma obra-prima sobre um cineasta que não consegue fazer o seu próximo filme. A proposta autorreferencial já começa pelo título. Antes de 8,5, Fellini tinha dirigido 7 longas e 2 curtas. Então, pelas contas dele, o novo longa seria o seu filme de número 8,5. E para encarnar o seu alter ego, Fellini escalou Marcello Mastroianni. E é assim que conhecemos Guido Anselmi, um cineasta que é constantemente questionado e cobrado por todo mundo sobre o seu novo projeto. Só que não acho que essa obra relata de forma meticulosa como é feito um filme. Na verdade, Fellini está muito mais interessado em explorar o lado psicológico de um artista em seu processo criativo, as pressões externas, os subterfúgios, a infinita busca por inspiração, e quando tudo isso se mescla com as memórias de infância do protagonista, tudo ganha ares ainda mais surreais. No fim, temos em mãos uma obra sincera e monumental sobre o poder do cinema como meio de autoexpressão e como a verdade de um autor se estabelece em meio a realidades e fantasias. Poucas obras conseguiram captar a magia do fazer cinematográfico como 8,5, e é por isso e muito mais que ele sempre será um dos maiores filmes de todos os tempos. Martin Scorsese é não apenas um dos diretores mais aclamados de todos os tempos. Ele é também um dos mais famosos apaixonados pela história do cinema. Algo que fica claro com a filmografia dele, que tantas vezes abordou o fazer cinematográfico. E uma das obras que mais expressa esse amor do Scorsese pelos cineastas que vieram antes dele é A Invenção de Hugo Cabret.
O que a princípio parece ser somente uma aventura de duas crianças soltas na cidade grande, logo acaba nos surpreendendo. Pois Ben Kingsley de repente entra em cena no papel de Georges Méliès, um dos nomes mais importantes dos primeiros anos do cinema. O homem que inovou essa arte com efeitos especiais pioneiros e mostrou o potencial dos filmes em criar sonhos em movimento. Só que o tempo passou e hoje nem todo mundo que gosta de cinema vai atrás de obras dos pioneiros como Méliès. E é por isso que é tão encantadora a forma como Scorsese transforma seu filme numa ode à obra de uma lenda do cinema. Scorsese não quer deixar que nomes como o de Méliès se apaguem jamais, e ele vai fazer de tudo para preservar esse legado. Claro, a invenção de Hugo Cabret toma sim liberdades criativas em relação à história real de Méliès. Mas se o próprio Méliès mostrou como os filmes podem representar sonhos com imagens, por que não deixar o Scorsese sonhar com um legado ideal para um de seus heróis? Sendo assim, a invenção de Hugo Cabret é um daqueles filmes que nos ajuda a lembrar por que o cinema é tão encantador e como essa arte muda as nossas vidas. Não dava para esperar menos vindo de um dos maiores apaixonados por filmes de todos os tempos, não é? I'm ready. Poucos filmes conseguiram alcançar o mesmo nível de fama do que The Room, dirigido e estrelado por Tommy Wiseau. Só que nesse caso, fama de ser ruim, já que muitos consideram esse como um dos piores filmes já feitos. Só que tão intrigante quanto o longa em si é a história por trás da criação dele. Uma história tão inusitada que ela rendeu o divertidíssimo O Artista do Desastre, que conta como The Room foi feito. Nessa comédia vemos James Franco interpretar Tommy Wiseau, o misterioso e excêntrico homem que sonha em ser ator de Hollywood. E quando ele conhece Greg Sestero, outro aspirante a ator, os dois decidem criar o filme dos sonhos de Tommy, que viria a ser o tal The Room. A graça de O Artista do Desastre é que ele nos dá algo raro, a oportunidade de ver como é feito um filme independente comandado por pessoas inexperientes. Os erros são hilários. As decisões criativas são incompreensíveis. Os conflitos nos bastidores parecem mesmo coisa de cinema. Mas também tem toda a paixão desses personagens em ir atrás de seus sonhos, que não deixa de ser algo encantador de se ver. Sem contar que o James Franco tá ótimo como o Tommy Wiseau. Ele não só reproduz os maneirismos do cineasta e ator, mas traz também toda a aura misteriosa e bizarra que fez esse cara se tornar uma das figuras mais peculiares da história de Hollywood. Agora, fica a dica. Ver O Artista do Desastre tem muito mais graça se você tiver visto The Room antes. Então não deixe a reputação da obra de Tommy Wiseau te intimidar. Até porque depois você pode ver o ótimo O Artista do Desastre e perceber como até mesmo filmes considerados ruins podem ganhar uma nova apreciação quando vistos sob outra perspectiva. Então deu pra ver que não faltam bons filmes que falam sobre fazer filmes, não é? E caso você queira continuar celebrando essas obras, é muito simples, basta você conferir o Festival 125 anos de cinema do Telecine. Lembrando que na TV ele dura até junho no Telecine Cult e que você pode ver todos esses filmes agora na internet com o streaming do Telecine. E se você ainda não é um assinante do Telecine, não esquece de usar o nosso link que está aqui embaixo na descrição para experimentar o serviço de graça durante 30 dias. E com isso a gente encerra essa lista muito especial de hoje. Se vocês gostaram, deixem aqui embaixo um comentário e o seu curtir para dar uma forcinha pra gente. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.